Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: Até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Palavra do Senhor. Salmo 106. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou, e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos. Seus corações desfaleciam de pavor. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que, logo, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros:
Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. A narrativa do milagre da tempestade acalmada destaca-se a serenidade de Jesus, que dorme na popa. À tranquilidade de Jesus se opõe o medo, que torna os discípulos descontrolados e agressivos. Mestre, não te importas que pereçamos? Nesse pano de fundo, com os elementos da natureza ameaçadores e os discípulos amedrontados, sobressaem a segurança e o domínio de Jesus. Ele não responde imediatamente aos discípulos, mas repreende o vento e o mar com sua palavra. O medo dos discípulos cede lugar à fé. O milagre os faz progredir na descoberta da pessoa de Jesus. Nesse ponto, o relato do milagre deixa de ser a simples descrição de um episódio dramático no lago e torna-se evocação de uma experiência de fé. Essa nova dimensão do gesto de Jesus se obtém graças à releitura da ação libertadora de Deus na história do povo escolhido. A interrogação final dos discípulos: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? É uma confissão de fé. O sentimento de temor que toma conta dos discípulos na concepção bíblica significa a admiração do ser humano diante do divino. Desse temor se origina a obediência, a adesão e a confiança da parte do ser humano. Tal atitude positiva deriva da experiência que o crente tem de Deus. O temor dos discípulos significa que eles reconhecem que Jesus é o Deus presente no meio deles e que todas as pessoas são convidadas a aderir, confiar e obedecer incondicionalmente. Esse relato de Marcos tem finalidade catequética. Deseja mostrar que o poder de Jesus cresce continuamente e se revela à vista dos discípulos. Primeiro pela autoridade sobre o poder caótico desencadeado pelas ondas, depois pela superação do medo. O poder misterioso de Jesus liberta, em primeiro lugar, do medo que aprisiona as pessoas, aquele medo que tem sua raiz última na morte. Só a vitória sobre a morte será a garantia da libertação definitiva. Por isso, Marcos vai concluir sua sessão de milagres narrando uma cura e a ressurreição da filha do chefe da sinagoga. Jesus vence a morte com a vitória de sua ressurreição. Oremos. Senhor e Mestre, a quem o vento e o mar obedecem, no meio de violenta tempestade, teus discípulos se apavoram e gritam por socorro. Logo acalmas a ventania e as águas e repreendes teus discípulos pela falta de fé. Livra-nos, Jesus, de toda a adversidade e aumenta-nos a fé. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.